pessoal, tudo bem? Aqui é Matheus e nesse vídeo eu vou falar para você sobre quando é que você pode aproveitar créditos de ativo imobilizado, tá? Esse tema é muito interessante, por quê? Porque você pode estar começando a fazer uma empresa, se você trabalha na área fiscal, se você está recebendo uma empresa nova, e existem oportunidades nesse quesito, porque se houver, por exemplo, veículos e outros tipos de ativo também, não só veículos, que porventura não estiverem sendo aproveitados os créditos de ativo imobilizado, você poderá aproveitar. Então isso vai te servir nesse momento, porque você vai descobrir como é que você faz o aproveitamento do crédito imobilizado, qual que é o embasamento legal que tem para você fazer esse procedimento, que gera um benefício para as empresas, com certeza, e quais são as situações específicas, porque não tem só, por exemplo, pelo regulamento de Minas Gerais, não existe só uma forma de aproveitar o crédito ativo imobilizado, existem outras. Eu sei que, por exemplo, existem algumas diferenças de regulamento para Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Amazonas, enfim, cada estado muda. Mas o fato é que na Lei Candir 87 de 1996 traz essa previsão e os estados foram aderindo. Então todos os estados eles permitem que você faça o aproveitamento do crédito ativo imobilizado. Só que a gente precisa mostrar isso no exemplo prático, a validação conforme o regulamento do estado, porque isso dá embasamento para você trabalhar. Para você trabalhar na fiscal, você não pode, por exemplo, se basear somente na Lei Candir 87 de 1996. Evidentemente que o estado ele traz para si as normas contidas nela, porque é uma lei complementar. Ele não pode, por exemplo, criar algum dispositivo que esteja contrário a ela, o que ela permite, porque existe aí uma hierarquia de leis. Mas a gente, para se basear, a gente precisa se fundamentar pelo nosso próprio regulamento. Como eu te disse, existem diferenças de índices de aproveitamento, de número de parcelas que você pode aproveitar, e isso vai variar de um estado para o outro. Como a gente vai falar sobre Minas, eu vou mostrar para você, que eu vou espelhar aqui no cantinho a tela do meu computador. E primeiro a gente vai fazer o seguinte: para você que está começando agora, você tem a dúvida, posso aproveitar? Posso, mas não vamos fazer assim não. Vamos entender como é que você vai lá e valida, se eu posso, conforme o artigo tal, da parte tal do regulamento semestre, para te dar segurança. Por quê? Olha só, porque depois que você anota isso, você cria um procedimento operacional padrão, você não vai ficar inseguro mais. Porque você pode, por exemplo, criar uma rotina, pelo menos eu tenho essa, de consultar os dispositivos legais que eu faço fechamento de uma determinada empresa que eu estou trabalhando. Então você vai fazer essa consulta uma vez só, para consultar se está vigente. Você nunca vai ser pego de surpresa. Tipo, você tem um procedimento, você não revisa ele, aquela lei está revogada e você continua, uma hora isso dá problema, né? Uma hora pode gerar um passivo fiscal para o seu cliente, ou o seu cliente pode deixar de aproveitar uma determinada oportunidade que ele tem direito, porque você não tinha um procedimento de revisar. Então é interessante que você faça isso para criar uma certa prevenção para você. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos entrar aqui no regulamento. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar para você aqui onde é que você vai validar a primeira parte. Vamos lá. Aí é bom acompanhar aqui, gente. Eu não corto o vídeo não, porque aí você fica vendo como é que a gente faz aqui entra no regulamento. É bom para quem está começando entender como é que toda vez que a gente pode fazer isso. Gente, a gente nunca fala assim, eu acho que pode. Não, você tem que consultar o regulamento. Se aqui estiver falando que pode, você pode fazer. Se não tiver na dúvida, pergunte, tá? Consulte, mas não faça sem saber, sem ter certeza não, porque na área fiscal é assim, se você fizer isso, com certeza vai dar ruim, tá? Então não segue esse procedimento não. Bom, chegamos aqui, isso aqui, gente, ó, isso aqui se chama parte geral, e aqui existem os anexos, tá? Nós vamos, a princípio, olhar na parte geral sobre crédito do imposto. Nós estamos falando de crédito. Então, é no crédito do imposto que vai falar ali se é permitido ou não. Primeiro, é permitido tomar crédito de ativo imobilizado? Vamos entrar lá no artigo 66 e vamos ver aonde está essa disposição. Como
a lei complementar permite, aqui não vai proibir, tá? Mas evidentemente que existem formalidades específicas do nosso estado, não precisamos seguir ele. Vamos lá, vamos descendo, descendo. Eu estou lendo rápido aqui, tá? Mas aí você tem que procurar. Eu já adiantei para você que é lá no crédito do imposto. Então vai do artigo 66 até o 69, me parece. Então você vai ler isso tudo aqui. Se você nunca consultou, tem que ler todo ele até achar lá a parte que fala sobre ativo imobilizado. Direito do cálculo do imposto. Vamos lá. Eu acho que eu já passei, hein? Vamos ver aqui. Ó, parágrafo 3º do artigo 66. O abatimento sob a forma de crédito do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento será realizado nos seguintes termos. Então aqui já mostra para você como é que você vai fazer. Isso aqui, ó, a apropriação será feita a 1,48. Olha, eu não consultei os 27 estados, mas em todos os que eu consultei, 1,48 é permitido, tá? Então, primeiro, você vai fazer a 1,48. É muito importante que você leia tudo. Ó, aí vai explicar, devendo a primeira fração, quer dizer, a primeira parcela, ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento. A nota foi emitida no dia tal, não interessa. A primeira parcela vai ser contada na entrada do bem no estabelecimento. Tá vendo como tem tantas coisinhas que é bom você ler para você saber os detalhes. Quando é que começa? A data de emissão da nota é de outubro, mas o produto demorou 15 dias para chegar, chegou em novembro. Quando é que começa a contar? Em novembro, não tem dúvida. É ali que a mercadoria entrou no estabelecimento, então você não vai ficar perdido mais. Mas aquele negócio, tem que ler, tem que ir passando, não pode fazer um negócio por cima não. Olha lá. Independentemente do início da sua utilização na atividade operacional. Olha, aí vem outra situação aqui. Olha, nenhuma letra está aqui por acaso não, tá? Isso aqui é para te autorizar a fazer as coisas. Então, ó, quando ele fala, vou falar, independentemente do início da atividade, porque às vezes o bem entra na empresa, mas a empresa não está faturando ainda, não está em atividade ainda. O que ele falou aqui, ó, vai contar, você vai apropriar, a contagem do prazo vai começar a contar ali. Depois ele vai tratar mais sobre esse assunto aí de entrada de bem de ativo imobilizado em empresa que não está ainda em atividade operacional. Aqui, ó, em cada período de apuração do imposto será admitida a apropriação de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total de operações de saídas ou prestações efetuadas no período. Mas é só, eu tenho que pegar a receita total e fazer um coeficiente pela receita tributada. Ele não falou sobre isso aqui. Aqui ele está falando sobre operações de saída, qualquer operação que foi tributada, que não foi tributada, que foi isenta pelo total de operações de saída. Não confunda receita com saída, tá? Aqui ele está se referindo a operações de saída. Eu nunca parei para pensar nisso, Matheus, porque o meu sistema sempre faz automático. Pois é. O sistema, hoje em dia, as ferramentas elas dão aí um suporte muito grande, mas é muito importante que você saiba desses detalhes aí, tá? Até para saber se o programa está fazendo certo. Você faz a conta, na calculadora você acha. O que ele está fazendo aqui é porque, para você aproveitar o crédito ativo imobilizado, ele vai pegar lá, vamos supor, a nota fiscal veio lá R$100 mil de crédito de ICMS. Aí ele falou, ó, você vai aproveitar isso a proporção de 1,48. Então divide esse 100 mil por 48. Suponhamos, não vou fazer a conta aqui agora, que deu lá 100 mil por 48, vai dar aí 2.000 e... vou fazer a conta não, 2.500. Eu já chutei errado, não vou fazer a conta não. 2.500 por mês. Vou aproveitar 2.500. Não, peraí, não. Você não vai aproveitar 2.500. Você primeiro vai fazer o coeficiente para ser multiplicado por esses 2.500. Mas por quê? Você vai aproveitar o crédito ativo imobilizado a proporção que você tem tributação na saída. Se 50% das suas operações de saída forem tributadas, você vai aproveitar somente 50% desses 2.500. É isso que você precisa entender. É isso que ele está falando para você aqui. Tá?
ele vai explicar para você aqui, ó, mais detalhes, tem que ler tudo, tá? Mas aí vamos lá. Então eu já falei para você que você pode aproveitar um 48A, falei para você como é que você calcula esse coeficiente, você usa um sistema de contabilidade e já faz esse cálculo para você, mas você precisa saber disso. Você não pode deixar que o sistema trabalhe por você sem pelo menos ter conhecimento do que está sendo feito por ele, tá? Até para você poder validar. Mas é só isso? Aí que vem. Não é só isso não, tá? Aqui em Minas Gerais, ele tem algumas disposições específicas que te permite, por exemplo, aproveitar o crédito de ICMS de ativo imobilizado em um prazo menor que 48 parcelas. Eu vou te mostrar. A gente vai vir aqui, ó. Eu vou voltar, porque eu quero entrar no anexo 16. O anexo 16, ele vai tratar sobre umas hipóteses, são regimes especiais de tributação. Aí, meus amigos, você vem aqui, ó, na apropriação do crédito ativo imobilizado por indústria. Aí você clicou ali, ó. Então, quer dizer, existe uma previsão legal para a indústria aproveitar crédito de ICMS de ativo imobilizado de uma forma diferente do 148A que todo mundo conhece. Então vamos ver como que funciona isso. Aí começa, artigo 6º. Na operação com bem produzido e adquirido diretamente do estabelecimento fabricante ou do centro de distribuição localizado no estado, veja bem, tem que ler com detalhe. Aqui, ó, tá cheio de condição aqui. Tá cheio de condição, ó. Eu já vi. Ó, o bem tem que ser adquirido diretamente de estabelecimento fabricante ou de centro de distribuição. Aqui em Minas Gerais, o regulamento ele não trata, ele não conceitua para você o que é centro de distribuição. Aí você fica, será que se aplica ao atacadista? Pois é, ele não te explicou aqui, né? Como é que você faz? Tem que perguntar para o Estado, pagar uma consulta contribuinte para eles te esclarecerem, porque isso aqui é uma mazela, tá? Já a primeira que já viu aí, né? Viu como é que tem detalhe? Segundo, a terceira condição, tem que ser, o fornecedor seu tem que ser de Minas Gerais, tá ali, ó, localizado no estado. Destinado à integração do ativo imobilizado de estabelecimento industrial adquirente com atividade relacionada no anexo 2. Aí, ó, tem que ir lá na parte 2 desse anexo e consultar se o KNAI da sua empresa, aí entendo eu que poderá ser até o KNAI secundário, tá? Se ele consta lá, porque se não constar o seu KNAI, já não pode, tá vendo, ó? Já tem ali, ó, eu já vi, ó, 4 condições, não, 5. O destinatário tem que ser estabelecimento industrial. Só no caput do artigo 6º eu já vi 5 condições e não terminei de ler. Aí vamos lá. O crédito do imposto destacado do documento fiscal poderá ser apropriado integralmente e de uma só vez até o dia 31 de dezembro de 2032. Bom, viu só? Viu só como é que ele tratou aqui a apropriação do crédito ativo imobilizado? Aí ele vem aqui, ó, e fala, ó, o parágrafo 1º, o disposto no caput fica como de condicionado a o contribuinte esteja em situação regular perante ao fisco. Gente, tem várias condições aqui, ó. O adquirente não possua por qualquer de seus estabelecimentos. De repente você tem uma filial que tem dívida, tem débitos inscritos em dívida ativa, não pode. Aí vai colocar muitas coisas aqui, ó. Vai colocar um monte de coisa. Aí vai falar, na hipótese de o bem não permanecer no ativo imobilizado do estabelecimento adquirente pelo prazo de 48 meses, deverão ser recolhidas integralmente as parcelas restantes correspondentes ao período que faltar para completá-lo, relativamente ao imposto que tenha sido creditado integralmente nos termos do caput desse artigo e diferido nos termos do parágrafo 3º. O que ele te falou aqui? Ó, você comprou um bem, né? Aí, ele falou lá no caput do artigo, não sei se você percebeu, mas a indústria não faz coeficiente. Ela não precisa fazer coeficiente de aproveitamento. É o valor do crédito, ela pode aproveitar os 100 mil, ela poderia aproveitar de uma vez só. Só que se esse bem, por exemplo, for alienado antes de 48 meses, ela tem que, vamos dizer que a máquina, eles venderam a máquina lá no 30º mês. Eles vão ter que fazer o seguinte, eles vão ter que fazer uma proporção
das 18 parcelas restantes, porque se vendeu no 30º mês, para 48 são 18 meses. E pagar o ICMS referente a esses 18 meses. Se era 100 mil dividido por 30 vezes 18 é o valor de ICMS que você tem que pagar. Por quê? Porque ele não permaneceu no ativo imobilizado. É condição para isso. Então você tem que pegar. Aqui ele falou que o ativo imobilizado de indústria não precisa aproveitar coeficiente, e aqui ele me falou também, ó, se você vender antes de 48 meses, tem que pagar, viu? Então tem que observar todo o artigo 6º, tá? Então vamos lá. Acabou? Não, não acabou. Aqui, gente, no artigo 19, vai falar sobre o prestador de serviço de transporte. O prestador de serviço de transporte também tem um regime especial para ele poder aproveitar crédito de ativo imobilizado. É um regime, é uma norma específica para ele fazer isso, se ele quiser. Aqui ele vai tratar no artigo 19, o crédito imposto decorrente da entrada de caminhão e demais implementos rodoviários. Aí você tem que entender o seguinte, a primeira pegadinha aqui, o Estado coloca assim, centro de distribuição, aí você se vira para entender o que é centro de distribuição, né? Então teria que fazer consulta. Implementos rodoviários, o conceito de implementos rodoviários aqui é qualquer parte que equipe o caminhão para desenvolver a sua função principal, então ou seja, carroceria, qualquer elemento da carroceria que possa permitir o uso útil para transportar carga ou aumento da sua capacidade de transportar carga. Então se você, por exemplo, um pneu não é considerado um implemento rodoviário. Um pneu é peça de reposição, não aumenta em nada a capacidade da carreta de carregar, de aumento de transporte de carga útil, né? Ela não aumenta a sua capacidade de transportar carga. Então não é considerado. Então aqui, por exemplo, tem situações que você vai se deparar com esses termos aqui que ficam um pouco vagos. O que seria implemento rodoviário? É o baú, é o implemento rodoviário, é a carreta. Esses são os óbvios, né? Mas será que um segundo eixo direcional ele vai ser considerado um implemento rodoviário? Por quê? Porque o segundo eixo direcional ele aumenta a sua capacidade de carga. Então tudo aquilo que você fizer no bem, você coloque nele um componente que vai aumentar a sua capacidade de carga, no nosso entendimento, aqui você pode aproveitar o crédito de ativo imobilizado. Mas vamos continuar, que tem mais coisas. Eles têm que ser destinados ao ativo imobilizado, segunda condição, de estabelecimento prestador de serviço de transporte rodoviário, interestadual ou intermunicipal de cargas, será apropriado à razão de 12avos ao mês. De 1/12 ao mês. Então ele está dizendo o seguinte, o prestador de serviço de transporte pode aproveitar crédito de ativo imobilizado em 12 parcelas. Aí vai falar para você aqui, ó, somente se aplica na hipótese do bem ter sido adquirido de contribuinte do imposto estabelecido no Estado e destinar-se exclusivamente à prestação de serviço de transporte. Aplica-se somente às aquisições de caminhões e demais implementos rodoviários ocorridos a partir de 5 de agosto de 2014. Pronto. Se atingido essas condições, você pode aproveitar aí um 12avos. Então nós temos em Minas Gerais aproveitamento de crédito imobilizado para 1,48, crédito imobilizado 1/12, ou seja, você pode aproveitar em 12 parcelas e em uma parcela no caso dos estabelecimentos industriais. Onde é que está a base legal disso? Está lá no parágrafo 2º do artigo 66, 1,48avos, vai explicar tudo para você. Você viu que você tem que ler, tô fazendo um resumo já para você. Indústria tem que obedecer o artigo 6º do anexo 16 e aí poderá, se atender a todos os requisitos, aproveitar de uma só vez, tá? Você viu que nem coeficiente tem. E aqui no artigo 19 você vai fazer a apropriação a 1/12avos, tá? E tem que obedecer esses requisitos aqui também. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha clareado aí com o parecer e com a base legal para você poder fazer aí o seu trabalho com a maior segurança possível, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.